Começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Todas as semanas você acompanha aqui reportagens e quadros relacionados à atuação da Justiça do Trabalho em todo o país. No programa de hoje daremos continuidade à série sobre fraudes trabalhistas. Você vai saber quais são os tipos de fraudes mais comuns envolvendo estagiários. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma agente de turismo e do diretor comercial da agência. Nossa convidada é uma juíza de Manaus, no Amazonas. Vamos também até Maceió conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, que se destaca pelo incentivo à conciliação. Direto de Porto Velho, as ações do Programa de Responsabilidade Social TRT Comunidade, que aproxima os direitos trabalhistas da população. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada será em Brasília para conhecer uma professora que fez do balé uma ferramenta de transformação social para crianças e adolescentes. Tudo isso e muito mais agora, o Jornada está no ar. Porta de entrada para o mercado de trabalho, o estágio é também usado por algumas empresas como forma de exploração de mão de obra barata. Hoje, na última reportagem especial da série sobre fraudes trabalhistas, você vai ver as principais questões que têm sido discutidas pela Justiça do Trabalho sobre o aprendizado supervisionado, a opinião de especialistas e de estudantes. Se for parar para pensar em 2 anos, uma pessoa que está 6 horas por dia, todos os dias num lugar para aprender, tempo perdido, porque eu não aprendi absolutamente nada. Quem desabafa é uma estudante que está no 6º semestre de Direito e que se diz frustrada com a experiência que teve no estágio. Como é que você se sentia lá? Eu ficava indignada, falava com o meu supervisor, ele dizia que era o trabalho que tinha, que não tinha outra coisa para fazer. A estagiária conta algumas das tarefas que desempenhava, segundo ela, absurdas. Ligar para buffet, cerimonial, empresa que vende café, esse tipo de trabalho. Nada a ver com estágio, nada a ver com nenhuma faculdade, na verdade. Muito menos com direito. Quando começou a procurar um estágio logo no início do curso, o que a jovem queria era ter um contato maior com os profissionais da área, adquirir conhecimento. Mas o que se vê ainda é a utilização de estagiários para funções que deveriam ser exercidas por profissionais contratados. No caso da estudante de Direito, secretárias, recepcionistas e até cerimonialistas. No Rio Grande do Norte, por exemplo, estudantes de Administração e Marketing contratados pelo Departamento Estadual de Trânsito exerceram funções de servidores concursados da autarquia. As atividades realizadas sem nenhuma supervisão dentro do Detran em Natal não tinham qualquer relação com o conteúdo visto em sala de aula. Nós localizamos estagiários realizando tarefas burocráticas, repetitivas, de preenchimento de dados para obtenção da carteira, para que o trabalhador fizesse, qualquer pessoa que fosse ao Detran conseguisse sua carteira, tem que preencher um cadastro e passar pelo exame médico, e os estagiários ficavam fazendo esse serviço. Além disso, encontramos em atividades perigosas, com riscos para a sua segurança, e atividades insalubres, como, por exemplo, preenchendo formulários e inalando o ar que sai do escapamento dos motores ligados dos carros. Outro problema comum é a substituição de trabalhadores por estagiários para reduzir gastos. Por isso, se você é estagiário, não se engane. Se a empresa tem mais estagiários do que empregados, você provavelmente está ocupando o lugar de um profissional e sendo explorado como mão de obra barata. Pelas regras da lei do estágio, o número máximo de estudantes contratados deve ser proporcional à quantidade de profissionais que atuam na empresa. O limite previsto na norma corresponde a até 20% do total de trabalhadores. Mais do que isso, o que se vê é o trabalho se sobrepondo ao aprendizado, estagiários atuando como verdadeiros empregados. Nós não podemos achar que a contratação fraudulenta de estagiários é um dano de menor monta, se comparado, por exemplo, com trabalho escravo, trabalho em condições insalubres. Não é de menor monta, são
condutas ilícitas diferentes, mas é uma grande gravidade para o país, na medida que deixa-se de abrir novos postos de trabalho e com a contratação fraudulenta deixa-se recolher ao fundo de garantia, tempo de serviço, e deixa-se recolher a previdência social, a contribuição previdenciária. Então há um grande dano para a sociedade. Hoje, em todo o Brasil, cerca de 740 mil estudantes de nível superior fazem estágio. Esse número representa 10% do total de universitários do país. O presidente do Conselho de Administração do CIEE, uma das maiores instituições de auxílio a estagiários do Brasil, reforça a importância dos próprios estudantes denunciarem órgãos públicos e empresas que não incentivam a prática do estágio como um processo complementar educativo. Chegamos até por uma questão ética a romper um contrato existente com a empresa que não tem boa conduta ética, não tem boa conduta moral. Empresas que têm um contrato rompido pela prática de irregularidades podem ficar 2 anos sem receber novos estagiários. E essa é apenas a punição administrativa. Na mira do Ministério Público do Trabalho, as instituições que burlam a lei do estágio também são alvo de ações civis públicas e respondem na justiça por fraudes trabalhistas. O estagiário não é uma categoria, digamos assim, que tenha uma demanda expressiva no judiciário. Não se vê muitas ações dos estagiários. Primeiro, pela própria juventude. A pessoa não tem consciência dos seus próprios direitos. Ou seja, o estagiário muitas vezes não sabe dos direitos de que é portador. E segundo, não sabe avaliar quando o estágio é desvirtuado, porque a ele ou para ele tudo aquilo é normal no próprio estágio. Mas há também uma razão que estaria um pouco distante disso, mas ao mesmo tempo embrincada com estas, que é o estagiário não querer ser mal visto no mercado de trabalho. Segundo este procurador do trabalho, existe uma forma fácil de o estudante identificar se pode estar sendo subaproveitado. O estagiário, quando terminar o estágio, ele tem que dizer assim, aprendi. E não tem que dizer assim, trabalhei. Então, quando ele fala trabalhei em vez de aprendi, é porque ele foi usado muitas vezes como um empregado. Igor tem certeza de que está aprendendo, e muito. Todas as tarefas que ele faz na área jurídica do Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Federal são avaliadas a cada 3 meses. Na faculdade eu não tenho um conhecimento como que um processo, de fato, ele acontece, né? Qual é um procedimento, aqui eu sei qual é o procedimento melhor dele. Com a oportunidade de ver na prática o que é exigido de um profissional, o estudante espera ter a mesma sorte que Arthur. O assistente jurídico do sindicato, que hoje é chefe dele, foi efetivado quando ainda estagiava. Acaba sendo um retorno, né, para a gente que estuda e acaba tendo reconhecimento do nosso trabalho. Eu acho que é importante para... Eu comecei como estagiário, agora passei a ser assistente jurídico. Quando eu sair, possivelmente um estagiário daqui, que eu vou ter que estar treinando, vai ser assistente jurídico para continuar.